E olha, quanto ao rompimento da barragem há cerca de 20 anos, o engenheiro doutor da UFMS, Dr. Rubens Silvestrini, conversou com o Cidade Alerta e trouxe as hipóteses dele do que de fato teria causado o rompimento dessa barragem. Ele disse que a estrada que corta a barragem, assim como o uso frequente da represa como lazer, pode ter causado pressão para que cedesse. Vamos ouvir. No caso dessa barragem de terra específica, existia uma via superior em cima da crista, do coroamento da própria barragem. O que acontece? Existe uma movimentação de carros, motos, transeuntes, caminhões, às vezes até caminhões com cargas, porque existem casas do outro lado, e as casas requerem manutenção, muitas vezes uma reforma, as próprias construções. Então, de repente, caminhões com material de construção passou por ali, caminhões com algumas cargas passaram por ali. Então isso faz uma certa movimentação ali e uma certa pressão no fundo da barragem. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Além de que, eu não sei se o lago tinha autorização, essa barragem toda com essa massa de água, existia uma autorização para esportes náuticos, porque se você coloca jet ski, lancha, qualquer movimentação da massa de água, é um volume de água expressivo, você tem uma hidrodinâmica, você tem um trabalho de pressão em cima da barragem. Bom, pressão sobre a barragem. Inclusive, este mesmo engenheiro, há 20 anos, participou de uma vistoria, e trouxe recomendações para quem estava construindo a barragem. Segundo ele, na época, era necessário ter uma futura manutenção próximo ao dreno de fundo. Ele disse ainda que barragens como essa precisam ter sempre um acompanhamento de perto. Vamos então acompanhar mais detalhes do ponto de vista desse engenheiro doutor em engenharia. Pouco mais de 20 anos eu estive em loco com mais um colega técnico, nós verificamos a situação atual da barragem há mais de 20 anos atrás e existiam pequenas fissuras, o que não comprometia a estabilidade, a consolidação da barragem. É uma barragem de terra no loteamento Nasa Park que à época não demandava maiores serviços, mas foram alertados os responsáveis de que deveria ter uma futura manutenção breve, para que eliminasse algumas fissuras próximas ao dreno de fundo, que é uma coisa importante. Toda barragem, principalmente de terra, precisa ter constantemente um acompanhamento, verificar como está a condição da consolidação da base, verificar o escoamento, o dreno de fundo, os registros, e a gente verificou que ela estava muito bem na época, mas já apresentando sinais de que deveria ter uma certa manutenção. Bom, manutenção, pessoal? Manutenção, muito obrigado ao engenheiro doutor da Federal, que conversou conosco, pessoal, em relação, às hipóteses do que poderia ter, causado aqui o rompimento dessa barragem. Doutor Rubens, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, não conheci o senhor, mas eu fiquei muito impressionado com o seu know-how, tá bom? A sua expertise em relação ao assunto. Daqui a pouquinho eu trago, o trabalho da CCR hoje pela manhã na região da barragem. Pessoal, volto a falar, é uma cena cinematográfica, hoje parecia cena de filme mesmo, Cena de filme, pessoal. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes aqui no Cidade Alerta, tá bom?